Vamos lá, a gente começou a ver ligações, né? Começamos a falar desse assunto, vimos um pouquinho de ligação iônica e hoje a gente vai começar com ligação covalente, tá? Então vamos lá. Só conseguir apresentar. Canetinha. Ligações covalentes, né? Ligação covalente. Eles, diferente da ligação iônica, onde a gente tem um elétron vai para um, então a gente tem a perda de um elétron para um dos átomos e o outro recebe esse elétron que o outro perdeu. Nesse caso, a gente tem aqui um compartilhamento de elétrons, tá? Vamos lá. Ligação covalente é a união de átomos por compartilhamento de elétrons. A condição necessária para a gente ter uma ligação covalente é que os dois átomos precisem, né, queiram receber elétrons, tá? Então, para isso, eles têm que ser lá dentro da tabela periódica, a gente vai olhar, eles têm que ser ametais. Porque esses dois, os ametais, eles sempre precisam receber elétrons, tá? Eles nunca têm a facilidade de doar elétrons, eles têm mais facilidades de receber elétrons. Então, uma das condições para ter uma ligação covalente é que todos os átomos envolvidos sejam ametais. Ametais é na classificação dos elementos químicos aqueles que possuem 4 ou mais elétrons na camada de valência, tá? Então, na tabela periódica, a gente vai encontrar eles nas famílias 4A, 5A, 6A, 7A, tá? E também é que cada um desses possui, então, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Aqui a gente tem alguns representantes, tá? O carbono, da família 4A, onde ele tem 4 elétrons na última camada dele, que é a camada de valência. Então, ele pode receber até 4 elétrons. Ele precisa receber, né, 4 elétrons para a gente completar a teoria do octeto. O nitrogênio, da família 5A, ele tem aqui 5A ou a gente vai lá nos números que também são 14, 15, tá? O nitrogênio, ele precisa de, ele já tem 5 elétrons na última camada, ele pode ganhar ainda mais 3 elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada dele, e o flúor tem 7 elétrons na última camada dele. Então, ele pode fazer mais uma ligação, ele pode ganhar mais um elétron. Então, esses são exemplos de ametais. Então, todos das famílias desses representantes podem fazer ligações covalentes. Ó, tá aqui, tá? Essa denominação 4A, 5A, 6A são das tabelas mais antigas. Vocês vão encontrar aqui 18, 17, 16, 15, 14, tá? Então, ó, 14, 15, 16, 17. Então, a família 4A é a família 14, é a família 15, família 16, família 17, tá bom? Então, toda essa galera aqui é mais fácil fazer ligação covalente, tá? Não pega os gases nobres, não. Vamos riscar aqui, tirando os gases nobres. Porque eles já têm o seu octeto completo, então esses aqui são mais suscetíveis a fazer ligações covalentes, porque eles precisam receber elétrons. Para identificar uma ligação covalente, a gente vai verificar se os átomos envolvidos naquela ligação são ametais ou hidrogênios. Então, se eu tiver ali uma representação de uma molécula, eu vou olhar para ela e vou ver se tem ametal ligado a outro ametal ou ametal ligado a hidrogênio, então eu sei que aconteceu uma ligação covalente. Agora, tem um metal ligado com hidrogênio, já não é ligação covalente, ligação iônica. Dois metais, aí ou é ligação metálica, que tem uma especificidade, ou então também tem um metal com um ametal, aí é uma ligação iônica, porque tem um metal envolvido. Então, ligação covalente é só com ametais e hidrogênio, tá? Algumas substâncias que a gente chama aqui de que tem ligações covalentes, né? Acaba chamando de substâncias moleculares. O ácido sulfúrico, apesar de ser um ácido, ele tem ligações covalentes, porque a gente vai ver depois que os ácidos eles fazem ligações iônicas também.
O dióxido de carbono, a sacarose, NO2, tá? Então, essas substâncias são exemplos de ligações covalentes. Ó, a gente pode observar que todas as substâncias acima aqui são formadas por elementos ametálicos ou hidrogênio, tá? Então, ó, a gente tem hidrogênio, enxofre, ó, o enxofre tá aqui, oxigênio tá aqui, carbono, nitrogênio, tá todo mundo aqui, ó, do lado dos ametais. Então, eles caracterizam a formação de uma ligação covalente. Aqui eu tenho mais representação, tá? Então, quem tem na camada de valência 7 elétrons, ele pode compartilhar mais um elétron, tá? Então, é o que acontece aqui com o cloro. Ele já tem os 7 elétrons dele representados aqui em vermelho, ele pode compartilhar um elétron para ter também o compartilhamento desse outro elétron com alguém. Da família 6, que é o caso do oxigênio, pode fazer 2 ligações. Família 5, que é o caso do nitrogênio, pode fazer 3. Família 4, que é o carbono aqui, faz 4 ligações. E o hidrogênio, 1. Aqui está mostrando todas as possibilidades de ligação, tá? E aí, a gente tem que guardar alguns nomes. Porque vocês viram aqui, né? Estou mostrando com pontinhos, mostrando compartilhamento, ou então pode aparecer risquinhos, ou pode não aparecer nada. Então, vamos ver o que é isso, tá? Existem 3 formas de representar uma ligação. No caso aqui, a gente está falando de ligação covalente. A fórmula molecular, a fórmula estrutural e a fórmula de Lewis, que também é conhecido como fórmula eletrônica. Então, ó, a fórmula estrutural é quando eu represento os elétrons sendo compartilhados através desse risquinho. Então, cada ponta aqui tem um elétron, tá? E aí, esse risco, ele está fazendo a junção desses elétrons, está mostrando o compartilhamento desses elétrons. Quando eu observo isso, está mostrando para mim como está sendo feita a ligação, eu tenho a fórmula estrutural. Se eu falar de fórmula molecular é só quantos átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio estão envolvidos existem na minha molécula. Então, isso é uma fórmula molecular. Não está mostrando como que está sendo feita a ligação, mas está mostrando quantos átomos tem presentes na minha molécula. Fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. É isso daqui, eu represento quantos elétrons eu tenho na última camada e coloco perto aqui, mostrando o que aconteceu a minha ligação. Então, a fórmula eletrônica é mostrar os elétrons que estão presentes na última camada. O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. E o hidrogênio só tem 1. Então, ó, a gente põe dessa forma, tá mostrando aqui que eles estão compartilhando esses elétrons. Então, se eu falar de fórmula eletrônica, eu tenho que representar com esses pontinhos, mostrando os elétrons da camada de valência ou da última camada. Fórmula estrutural, eu vou mostrar esses risquinhos, mostrando o compartilhamento de elétrons. Então, olha aqui, o carbono. Ele tem 4 elétrons em volta dele, então ele pode fazer 4 ligações. Eu tenho os hidrogênios e mais esse carbono. Então, ele está representando as ligações através desse traço. Em fórmula molecular, eu mostro quantos átomos de cada um estão presentes na molécula, tá? Então, a gente tem que ter claro isso, porque a gente usa, tá? O pessoal do segundo ano tá usando, terceiro ano, já não volto mais nisso, tá? No segundo ano eu voltei para dar uma revisão, mas sem explicar detalhadamente. Eles já têm que saber que é fórmula estrutural, fórmula molecular e fórmula eletrônica, só dou aquela lembrada. Então é isso, tá? É só a forma de representar uma ligação química. Então eu posso representar mostrando os elétrons, fórmula eletrônica, posso representar esquematicamente mostrando com esses traços, fórmula estrutural, ou apenas mostrar quem são os átomos envolvidos dentro da minha molécula, tá? Que é a fórmula molecular. Aqui, exemplo do HCl, que é o ácido clorídrico. O hidrogênio possui um elétron na camada de valência dele, olha aqui, ó, um elétron, e quer receber um elétron, porque ele pode ter no máximo 2, né?
Enquanto o cloro, ele já tem 7 elétrons na camada de valência dele, e ele também quer receber um elétron, para ficar com os 8. Então, como os dois querem receber, ó, como ambos querem receber a mesma quantidade de elétrons, eles vão compartilhar esse elétron com uma ligação covalente. Então, aqui eu estou mostrando fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica, como está sendo isso. Fórmula estrutural, eu liguei. Aqui é uma ligação simples, uma ligação covalente, tá? Um outro exemplo, o O2. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada, tá? E eu vou ligar dois átomos de oxigênio. Então, na molécula de O2, a gente tem 2 átomos de oxigênio com 6 elétrons na camada de valência. E então, eles precisam receber 2 elétrons. Como os dois precisam da mesma quantidade, eles podem compartilhar. Ó, aqui a fórmula de Lewis, mostrando esse compartilhamento de elétrons. E aqui o tracinho. Quando eu tenho 2 dessa forma, a gente chama de ligação dupla, tá? Então, aqui uma ligação simples, eu tive uma ligação covalente. Aqui uma ligação dupla, eu tive 2 ligações covalentes, tá? Vamos pro próximo. O N2 é o gás nitrogênio aqui. No exemplo do nitrogênio gasoso, o átomo de nitrogênio pertence à família 15, né, ou 5A, com 5 elétrons na camada de valência. Então, ele quer receber 3 elétrons. Os 2 átomos de nitrogênio querem receber 3 elétrons. Então, eles vão compartilhar esses 3 elétrons. E aí, eu tenho, então, uma ligação tripla, 3 ligações covalentes, tá? Aí, vamos começar a ver exemplos de exercício. Fósforo e cloro têm, respectivamente, 5 elétrons na última camada e 7 elétrons na última camada. Escreva a fórmula de Lewis do tricloreto de fósforo. Então, vamos lá. Fórmula de Lewis. Eu vou representar os 7 elétrons da última camada do cloro, tá? Então, 7 elétrons da última camada do cloro. O fósforo tem 5, eu represento 5, então represento 7, e aí eu coloco eles pertinho. Se eu for contar agora, eu tenho, ó, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Todo mundo fica com 8 elétrons, tá? Fazendo essa ligação. Que tipo de ligação é essa? Tanto o fósforo quanto o cloro são ametais, eles estão nessa região aqui da tabela periódica. Então, eles formam uma ligação covalente, tá bom? Que eles compartilham elétrons. Abaixo temos as fórmulas de Lewis para os 5 elementos químicos. Então, eu tenho aqui representação da fórmula de Lewis. Podemos afirmar que a única estrutura que não se forma é qual delas? Então, ó, hidrogênio pode compartilhar mais um elétron, né? Ele pode ganhar mais um, ele pode compartilhar um. O cloro pode compartilhar mais um, porque ele tem 7, ele precisa de mais um. Então, eu posso combinar cloro com hidrogênio. Então, isso aqui está correto, existe isso. Cloro. O cloro a gente tem 7. Se eu compartilhar um elétron com outro átomo de cloro, os dois vão ficar com 8. Então, eu posso também. A água. Eu tenho 6 elétrons no oxigênio e 1 elétron no hidrogênio. Então, se eu compartilhar com os elétrons com dois átomos de hidrogênio, eu consigo ter a molécula de água. O NH3. Eu tenho 5 hidrogênios aqui. E o hidrogênio, 5 elétrons aqui. E o hidrogênio tem 1. Então, se eu colocar 3 hidrogênios próximos para fazer o compartilhamento, eu consigo ter essa molécula. Agora, hidrogênio tem 1 elétron e o carbono tem 4. Eu não posso usar um hidrogênio e colocar 4 carbonos. Vai ficar sobrando elétron, faltando elétron para o carbono, sobrando para o hidrogênio. Essa daqui a gente não consegue formar, tá? Então, ó, tem a explicaçãozinha aqui. A ligação entre os átomos de hidrogênio e carbono forma a seguinte molécula, ó, CH4, não HC4. O hidrogênio possui um elétron e precisa receber mais um para ficar estável. Por isso, cada um de seus átomos só realiza uma ligação covalente.
Já o carbono possui 4 elétrons e precisa de mais 4 para ficar estável, fazendo 4 ligações. Assim, é necessário que 4 átomos de hidrogênio se liguem a um átomo de carbono para que fiquem estáveis. Olha aqui a representaçãozinha de Lewis, os 4 elétrons que o átomo de carbono tem na última camada, um elétron para cada hidrogênio, então eu preciso de um carbono e 4 hidrogênios, não o contrário, tá? Outro exemplo, o elemento A possui um número atômico igual a 6, enquanto o elemento B, um número atômico igual a 8. A molécula que representa corretamente o composto formado por esses dois elementos é... Então, o A tem um número atômico igual a 6. Então, se eu faço a distribuição eletrônica, eu tenho na última camada dele 4 elétrons. E no B, a última camada, eu vou encontrar 6 elétrons, tá? Então, o elemento A é da família 14, porque ele tem 4 elétrons na última camada. Então, vocês fazem a distribuição, tá? 1s2, 2s2, 2p2. E eu vou ter 4 elétrons na última camada. Esse outro, eu vou fazer a distribuição, eu vou encontrar 6 elétrons na última camada, tá? Então, se eu tenho 4 elétrons na camada de valência, eu preciso receber mais 4 para ficar estável. Então, essa é a informação. E o elemento B tem 6 elétrons na camada de valência. Ele precisa de mais 2 elétrons para ficar estável. Então, o elemento A precisa de 4. O elemento B eu preciso de 2. Então, o que eu posso fazer? Se o elemento A precisa de 4 e o B 2, eu posso usar duas vezes o átomo B, né? Vai pegar 2 elétrons mais 2 elétrons. Então, eu vou ter o A, eu represento o A aqui, com seus 4 elétrons de volta, o B e outro B. Então, a minha fórmula vai ser AB2, tá? Eu preciso de um A para 2 Bs. Vamos olhar o que a gente tem aqui? Esse não, esse não, esse não. Esse, ó, AB2. Eu preciso de 2 Bs. Esse aqui tá B2A. Qual que tá certo? Na realidade, a gente podia assinalar os dois, que tá mostrando que 2 vezes o B para um A. Mas, ó, o A é o átomo central, porque então ele vem primeiro, tá? Então, se a gente olhar na tabela periódica, aqui o A é o carbono e o B é o oxigênio, por exemplo. Então, a gente escolhe isso daqui. Mas essas questões a gente pode evitar que ela fique um pouco redundante. Mas, como o A é o que está aqui no meio, ligando com os outros dois, eu represento dessa forma, tá? Que nem o CO2, não é O2C, tá bom? Dióxido de carbono, o CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado e em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes iguais a... Então, eu vou ver o carbono é membro da família 4A ou 14, e a gente viu que ele pode compartilhar 4 elétrons. O oxigênio pode compartilhar 2 elétrons, porque da família 14 tem 4 na camada de valência, da família 16 tem 6 elétrons na camada de valência. Então, para completar as 8, ele precisa de 2 e o outro precisa de 4. Então, eu represento dessa forma, tá? Ó, os 4 elétrons do carbono e, se eu quisesse representar aqui, os 6 elétrons do oxigênio. Então, compartilho 2 com o átomo de oxigênio, compartilho mais 2 com outro átomo de oxigênio. Então, eu preciso ter 2 átomos de oxigênio para 1 de carbono, que é isso que a gente está vendo aqui. E cada ligação dupla dessa representa 2 ligações covalentes. Como eu tenho 2 duplas, eu tenho 4 ligações covalentes. Eu estou observando aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, são 4 ligações covalentes. Último, a gente tem aqui algumas fórmulas eletrônicas, que são as fórmulas de Lewis. Pode olhar a tabela periódica, né, para consultar. E escreva as fórmulas eletrônicas das moléculas formadas pelos seguintes elementos.
enxofre e hidrogênio, flúor e carbono. Então, eu vou olhar na tabela periódica em que família eles estão, para saber quantos elétrons eles têm na última camada. Vou representar esses elétrons e as possíveis ligações. Então, o enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada, então ele pode ligar 2 vezes. Como o hidrogênio só pode ligar uma, eu preciso de 2 hidrogênios. Flúor e carbono. Carbono, 4 elétrons na última camada. Ele pode ligar, então, com mais 4. Né? Ele pode ter mais 4 elétrons. Então, o flúor, como ele tem já 7 elétrons, ele só pode 1, eu vou precisar de 4 flúors para conseguir fazer essas ligações, tá? Então, é isso. Fórmula eletrônica é representar os elétrons da última camada. Belezinha? Aí tem exercício para vocês no Super Professor. Vamos treinar, tá bom? Então, até a próxima, gente.